Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E agora eu vou puxar uma questão aqui interessante. Nós estamos recebendo aqui o Rony Marco, não é? E ele é proprietário da Coloro Indústria Gráfica. Só que a Coloro, ela tem uma história que vai bater um pouco com Belo Horizonte, com um negócio de Belo Horizonte muito tradicional. Queria que você falasse um pouco pra gente disso, Rony. Vamos lá. Legal. A história da gráfica, né? A gráfica é a Tamoios, editora gráfica, fundada em 48. Muito famosa. Muito Começou famosa. na rua Tamoios, né? Isso mesmo. Foi dois irmãos que fundaram. Essa é uma história tradicional aqui de Belo Horizonte. É isso. E uma outra gráfica que um dos filhos de um dos fundadores montou, que é a Companhia da Cor. Em 2015, uma comprou a outra, né? Houve de novo esse link e aí criamos a Coloro. Isso. Mas a gente fala Coloro Indústria Gráfica para abranger essas duas gráficas. Coloro significa cor em Esperanto, né? A língua universal que não foi para frente, infelizmente. Que poucos conhecem, Isso. né? O professor aqui conhece. Era uma esperança de paz, tinha uma coisa legal no Esperanto. Uma história, né? Uma ideia muito boa por trás. Criado por um polonês, se não me engano. Foi. Coloro vem disso, né? De dar um nome para essas duas gráficas, uma identidade. E não adianta. Se nós estamos falando em Belo Horizonte, nós temos que falar. Sabe a Tamoios? Nós somos a Tamoios. Eu ia te perguntar isso. O fato de ter sido a Tamoios, para você, Tamoios é muito importante como negócio, né? Como história. Sim, como história. Isso dá credibilidade, né? Isso abre portas. Abre portas, perfeito. Abre portas. Isso mesmo. Muito bom. Então vamos entrar um pouco na sua área. Eu fiz até essa provocação, assim, gráfica. Será que esse negócio ainda funciona nesse mundo digital que a gente vive? Como é que é? Mas vocês também diversificaram o negócio, isso, né? A Coloro Indústria Gráfica é a prova de uma renovação contínua. Porque você pensar que dois irmãos começaram a fazer cartões de visita em 48, talãozinho de nota, bloquinho, para virar ali nos anos 90 uma potência no comercial, ali capitaneado por um dos herdeiros, que é o Carlos Alberto, e agora em 2015 a gente assumindo essa nova etapa, implementando embalagens. Ah, tá. E aí tem uma coisa muito bacana, porque a nossa essência é papel. E nós não podemos perder a essência. Isso foi uma jogada fantástica, porque inclusive, pensando em termos de meio ambiente, é um diferencial também, né? É um diferencial porque o ciclo do papel ele é positivo, né? Ah, boa. Você planta a árvore, aquela floresta de manejo, né? Ela é destinada à própria espécie da árvore, professor Paulo, da árvore, ela tem que ser própria para virar ou celulose para papel ou então móvel. Então, essa é um ciclo positivo desde o início. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui é papel. Isso é papel. Então, são as tigelas, as vasilhas de papel para delivery. Isso vem substituir o quê? O isopor e o alumínio. O alumínio. Dois grandes agressores aí do meio ambiente, né? Isso. Deixa eu até passar aqui para os nossos convidados, pois não. E o papel ele tem uma vantagem que de 90 a 180 dias ele se torna composto orgânico, porque a origem dele é orgânica. E você pode até reciclar também, né, o papel? Com certeza. Olha aqui, ó, pro nosso cafezinho do mineiro aqui, olha que barato isso. Que é isso. Eu trouxe O meu futuro está em suas mãos. Olha que lindo isso. Que bacana, vocês assumiram mesmo isso, né? E nós temos, por sermos mineiros e também grandes produtores de café, nós temos como cliente, um dos primeiros clientes nossos, o pessoal lá do sul de Minas, a Cochupé, com os copos. A Cochupé é a maior cooperativa de café. Isso. E eles adotaram os copos de papel. Isso, adotaram o copo de papel. Sim. Então, até trouxe aí também. Então, essa linha nossa vai desde o copo até essas vasilhas, essas tigelas enormes para, seja salada, seja comida japonesa, caldos. Já tentou pegar um caldo na internet? Você não recebe. Nós gostamos tanto de caldo agora no frio, né? É difícil. Paulo, queria interessante isso, né? Sim, extremamente interessante, porque realmente a questão do plástico
Eu, como ambientalista, eu sou engenheiro eletricista, mas Isso. como ambientalista, a gente sabe que o plástico realmente é um problema. Isso pode né? definir a compra do cliente, né? Sim, o cliente certamente. consciente disso, né? E o cliente vai já produzir alguma coisa dentro de uma visão orgânica, né? Uma visão de sustentabilidade, né? Para o negócio dele. Então, isso tudo é muito importante, você ter essas opções. Agora, a base disso, Paulo, está na educação, né? Sim. E aí, como é que vocês, né, das escolas privadas, né, mas das escolas, trabalham isso? Essa é uma questão importante, por exemplo, para o sindicato, para vocês? Pontualmente, é um exercício constante, regular, no próprio processo de desenvolvimento de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, a questão ambiental é reiteradamente trabalhada, aplicada no âmbito de construir, desenvolver e principalmente manter as consciências com relação à importância disso, que sem o qual não há continuidade, não há extensão. E algo interessante da questão do papel, a gente que vive esse tempo digital, é que a escola gosta do papel. Às vezes tem a demanda de economizemos o papel, usemos o digital, mas até através de pesquisas há a comprovação de que o aprendizado no papel é mais efetivo, mais eficaz e gera mais extensão. Isso mesmo. Sabe, de memória, isso é Não, incrível. e eu falo isso, por exemplo, minhas filhas são adolescentes, mas elas gostam, claro que elas gostam do mundo digital, mas em algum momento, na hora de estudar, na hora de anotar ou desenhar, assim, é o papel. É o papel, é o livro de papel. A gente recebe hoje muito livro em PDF, eu meio que me afeiçoei, me acostumei, mas eventualmente eu repasso para o meu filho, que ama a literatura, alguma coisa que eu percebo que está na vibe dele, e ele, pai... compra o de papel para mim, investe nisso para mim. Sim. E eu percebo que faz a diferença, até pelo envolvimento. Sim. Creio que é por conta do sinestésico. A gente precisa ter a interface de todos os sentidos de maneira funcional. Para dinamizar processo educativo, né? Processo educativo, da aprendizagem. O Rubem Alves tinha um termo bem interessante, nem sei se é dele de fato, ele alcunhou ensinagem, ou seja, ensino com aprendizagem. Se eu ensino, o outro não aprende, ou a pessoa aprende algo muito distante, diferente do que eu ensinei, igual nunca vai ser, perdeu-se a essência. Então, há um consenso, uma percepção de que o papel, ele tem essa capacidade, mesmo nos tempos em que vivemos, de tanta dinâmica digital, promovendo a aprendizagem com sucesso, mas o papel, eu creio que ele ainda perdura bastante tempo. Nosso ambiente lá do Cinep, por exemplo, muitas das publicações que a gente queria perdurar tão somente no digital precisaram retornar para o papel. O Rony, e como é que fica o custo disso? Né? Porque sempre se coloca essa questão, olha, quem vai trabalhar alguma questão mais ecologicamente correta e tal, mas o custo fica alto. Como é que vocês trabalham isso? O papel, por princípio, né, eu brinco que você plantar uma árvore e fazer ela virar celulose são 7 anos. E petróleo é cavar um buraco, né? Então, nessa sociedade que quer tudo para ontem, né? O plástico, ele é mais barato, né? Não podemos matar o plástico, né? O plástico tem algumas vantagens, né? Mas aonde a gente puder substituir, Paulo, é fantástico. Mas houve uma banalização do plástico também, né? Usar plástico para tudo. E tem uma história, o plástico é biodegradável, mas ele degrada em plástico, né? E o papel ele degrada em composto orgânico. Então, isso é celulose, né? Isso. No final vira adubo. Ninguém vai jogar papel no chão, não é isso. Mas nós estamos falando que, por descuido, ele é absorvido, é um composto orgânico. Né? E o custo-benefício, você acha que os clientes também estão procurando isso? O cliente que tem apelo à sustentabilidade, aquele que faz diferença para ele ser sustentável... E isso é importante para as empresas hoje, né? O tal do SGD, né? Isso. Para quem tem isso, o papel faz toda a diferença. Então você tem que tentar achar esse cliente também. Sim, né? hoje, para a venda de, por exemplo, de copos dentro de instituições, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou tentando fazer um contato dentro da Localiza. Localiza é uma rede mineira, né? Belo Horizontina, né? E o meu contato lá é buscar a pessoa
justamente responsável por SGD. SGD. Não é nem a questão do valor, Não, né? não. É quem está É um outro tipo querendo de valor. compensar ali o carbono. Isso. Quem tem esse entendimento fala assim, opa, o copo de papel, no meu ponto de venda, tem que ser substituído. Tem que ser substituído, Então, independente do valor papel do ao preço invés de dele. plástico. Isso. Porque isso faz diferença, isso tem um apego, um apelo com o nossos princípios e nossos valores. Né? E aí eu acho que é uma questão, as pessoas mais jovens, né? Se antenam mais para isso, né? Sim. Então, empresários mais novos, CEOs, né? Empresários. Isso. As mulheres também, não é? E nós estamos aprendendo, né? Não temos como deixar nos furtar disso. Então, o que eu vejo é que também, às vezes, você está falando com pessoas mais velhas, CEOs, que estão antenados também, porque sabe que isso tem valor para o público dele. Perfeito. Eu vou alugar um carro porque eu não quero mais ter um carro, eu não preciso, eu chamo Uber, mas eu quero ir para Ouro Preto, passar o final de semana, eu vou alugar um carro de final de semana. E no ponto de venda que serve o quê? Oferece um cafezinho ali na loja de locação. Para fechar o negócio. Isso. Tem que ser um copo de papel, não pode mais ser de plástico. É por isso que você coloca mensagens também, né? Porque quando a gente pega, a gente não consegue notar o papel. Uma outra vantagem do papel, Elias, porque o papel você pode imprimir e é muito mais barato imprimir sobre papel do que em plástico. Copo plástico é muito... A demanda tem que ser muito alta para ser impresso. De gasto de tinta, né? E de formação, né, do copo. Aqui no papel não, eu posso fazer 10 mil copos. 10 mil copos é 2 caixas de copo, não é nada. Sim, entendi. Então, assim, o copo de papel, ele traz a vantagem da comunicação, né? Eu sou sustentável e eu posso comunicar algo, né? Muito bom, interessantíssimo. Vamos lá, Paulo, precisamos entrar nisso também. Fiquei curioso, nós estamos falando muito de meio ambiente. Como é que a observação de aves pode ajudar na educação com relação ao meio ambiente? Olha, a conexão com o meio ambiente é muito facilitada a partir do momento que você passa a prestar atenção em determinadas coisas. Então, por exemplo, aqui dentro de Belo Horizonte, eu mesmo, há uns anos, 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um calendário meu para distribuir para parentes, amigos, tudo. E meu tema que eu escolhi foi Aves Urbanas de Belo Horizonte. Aves Urbanas de Belo Horizonte. Aves Urbanas. Boa. Você imprimiu no papel? Imprimi em papel, no calendário. Aí, ó, tá vendo? Né? Isso. Fotos coloridas, né? E presenteou algumas pessoas. E presenteei algumas pessoas. Bem, em função dessa experiência, nós da Ecoaves, aí fizemos um outro calendário, né? Já que foi sucesso, então? As pessoas demandaram. Sim. Olha. Os nossos colegas. Mas nós não fizemos para vender. Tá, tudo bem. Nós fizemos para distribuir, provocar mesmo as pessoas. E ano passado já voltamos a fazer dessa forma. Então, a gente vê que, por exemplo, nós participamos desse projeto Escola, não sei se eu já ouviu falar. Não. Na Secretaria Municipal de Educação. Então, esse projeto é voltado para crianças do ensino integral e até 2 anos atrás, agora deve retomar, a gente ia toda semana em uma escola. Que barato. Para falar sobre aves, basicamente para criança pequena, né? Então a gente não consegue, por exemplo, ainda sair com essas crianças. Sim, tal. sim. Mas a gente aproveita lá o momento para passar e as imagens, né? Todo mundo gosta das imagens. Você viu que a Yara logo foi procurar a imagem do... Como é que é o nome do... Talhamar. Talhamar. Não posso esquecer, Talhamar. E as crianças, assim... Surtam, né? Perguntam, quer saber tudo. Pergunta e quer contar o caso, é uma loucura, né? Por exemplo, se fala muito dos pombos. Os pombos poluem a cidade e tal. Mas o pombo é um animal muito inteligente, não é bem assim, não é? O pombo que a gente tem aqui, o pombo doméstico, é um pombo, como é que chama? Exótico. Isso. Ele não é natural do Brasil, né? Mas se adaptou bem, não é? Ele se adaptou bem. Sim, onde tiver dele, construções, né? Né? Porque ele chama, inclusive, o nome dele é pombo das rochas. Olha, não sabia.
né, um dos nomes dele é o pombo das rochas. E ele nidifica, principalmente ali na região da Eurásia, em rochedos, por exemplo, na Turquia, na Capadócia, todo lugar que você vai tem pombo. Tem pombos, né? Então ele precisa Que ele desses cava buracos, ali, desses lugares, né? E aqui ele acha os ninhos, os beirais de edifício, as edifícios, marquises, né? marquises e tal, e vai... Nas igrejas. E ele não é muito seletivo, ele constrói ninho de Ele qualquer precisa maneira. sobreviver, né? Ele é um Exato. migrante, né? Mas agora é um fato, vamos dizer, que eu comecei a perceber isso mais recentemente. Por exemplo, tem o nosso pombo, que é praticamente do mesmo tamanho. Muitas pessoas não sabem que ele existe, que é o pombo asa branca, da música do Luiz Gonzaga. Do Luiz Gonzaga. Que está aí para todo lado na cidade. Para todo lado. E muitas pessoas acham que são pombos domésticos, mas não são. E, de alguma forma, eles estão, vamos dizer, deslocando o pombo doméstico e retomando o espaço deles. É uma disputa de territórios, né? Eles ficam ali, claro. basicamente comida, porque eles nidificam em locais diferentes. Um nidifica nas construções, o outro nidifica em árvore. O asa branca em árvore. O asa branca em árvore, Isso, muito bom. Então, e em paralelo com isso, por exemplo, o pardal. Na minha época de criança, em Belo Horizonte, quando aparecia qualquer coisa diferente de um pardal, já era um feito, né? Meu irmão mesmo, por exemplo, adorava, parecia um canário-chapim, ele já ia pôr a arapuca lá, queria pegar o canário-chapim, né? Hoje o canário-chapinha está para todo lado. Aqui E o pardal está meio sumido, né? E o pardal está sumindo, porque aparentemente não foram estudados ainda os mecanismos. É só observação sua. É observação. Isso. Os canários-chapinhas estão se espalhando, porque as pessoas não estão pegando, eles estão se multiplicando, as pessoas alimentam. Isso, né? isso. E o pardal foi deixado. E o pardal foi deixado. Né? Pardal, agora você vai perto de restaurante. Sim. Onde tem arroz cozido, alguma coisa, você pode ir lá que tem pardal. Né? Interessante isso. Vocês organizam grupos de observação? Sim, por exemplo, agora nós acabamos de refazer, a gente já teve essas atividades assim, mais sistemáticas, e estamos retomando agora. A gente chamava de Avistaves, mas nós não demos um nome ainda, onde a gente justamente promove encontros para fazer observação de aves, principalmente para introdução, porque a observação de aves, uma das coisas que a gente precisa de uma certa forma é uma certa discrição. Você tem que entrar procurando impactar o mínimo possível as aves, né? E aí você põe um grupo muito grande... Não funciona. Não funciona muito bem. Depende, né? De vez em quando você vê foto aí de 20, 30 pessoas fazendo observação de aves. Normalmente, por exemplo, igual aconteceu aqui com o combatente. Ele apareceu na Pampulha, choveu de gente lá, eu quero registrar esse bicho, né? Mas, via de regra, sai grupos de 5, 6 pessoas. Que interessante. Em qualquer lugar. Qualquer lugar? Qualquer lugar. No centro da cidade eu consigo observar? Consegue. Não sei se você sabe, por exemplo, aqui no centro de Belo Horizonte, tem uma águia, literalmente uma águia, que ela chama águia serrana, antes eles davam o nome de águia chilena, que ela já foi vista caçando pombos na Praça 7. Na Praça 7? Na Praça 7. Eu vi na Praça da Liberdade. Outro dia alguém me falou isso, né? Que ela vinha da Serra do Curral. Mas na Praça 7 as presas são os pombos. A Praça 7 tem muito pombo. Pronto, prato cheio, né? Prato cheio. Né? E uma das outras atividades que nós estamos começando a desenvolver com o pessoal da Fundação de Parques Municipais, que eles iniciaram um projeto, a gente deu um apoio e tal. Aí pegar alunos de escolas, né, de ensino médio. Mais uma vez a escola, né? Isso, ensino médio, tá. Um pouco mais capazes de desenvolver uma atividade, assim, e emprestar binóculos, guias, esse tipo de coisa, e sair com os grupos. E nós estivemos fazendo isso fizemos durante quase um ano, acho, no Parque Ecológico da Pampulha.
que é um parque ecológico que, na verdade, é fruto da poluição, né? Poluição, da degradação do meio ambiente, que era um braço da Pampulha, onde deságua o Sarandi, que era tanto sedimento que não conseguiram deslocar aquilo. Então, fizeram o parque ecológico e ali, por incrível que pareça, as aves tem descobriram. muita ave aquática. Ah, né? que barato. Não hein? só aves aquáticas, como... Ou seja, é possível recuperar, né, Paulo? Sim. Esse parque é um parque novo, né? E aí já tem essa recuperação. Sim. Então, Agora, dá um monte de marrecas diferentes e tal. Muito bom. Muito bacana. Então, nós saímos com esses alunos. Perfeito. Então, ó, você está do lado do seu xará e aí vocês depois, né, fazem esse simbiose aí, não é, Paulo? Que eu acho que é importante as escolas particulares também participarem disso. Sim, a gente tem toda uma preocupação com essas abordagens e é uma dinâmica que eu entendo que ela talvez não seja tão mais escancarada e evidente por falta mesmo de provocação. Isso. E esse é o papel dessa das ONGs, né, do terceiro setor, aplicação, né, que eles vêm desenvolvendo com tanta cuidado, tanto carinho. E tão somente amor é que leva as pessoas, como o Paulo, a desenvolver uma ação dessa completamente linkada com a essência da nossa continuação, que é o meio ambiente. Perfeito. E ações como essa podem render também lucros, né, em empresas que também sejam sensibilizadas por isso. Sim, né? com certeza. Então tem toda uma cadeia produtiva aqui. Sem Muito dúvida. bom. Vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco e hoje é quarta-feira, é o dia que os convidados dão dicas de livro, então você não pode perder. No próximo bloco os nossos convidados vão dar dicas de leitura para você, lembrando que nós temos a Bienal do Livro e daqui a pouco eu quero conversar com o Paulo Leite, né, do Sindicato das Empresas, né, das Escolas Particulares, sobre essa participação, essa importância da Bienal do Livro aqui em Belo Horizonte, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!